Queridos irmãos, dando prosseguimento ao culto que prestamos ao nosso Deus, nós ouviremos agora a exposição da sua palavra, e eu quero convidá-los a abrir a Escritura em Gênesis capítulo 49. Hoje nós pretendemos cobrir o capítulo todo, é um capítulo extenso, são 33 versículos. Nós deixaremos para ler à medida que prosseguimos. Gênesis 49, que nós temos o relato de como Jacó abençoa seus filhos e morre. Nós vamos orar mais uma vez, dessa feita pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus para a compreensão desse texto. Ó Pai querido, agora que nós já cantamos, já oramos, utilizamos o meio de graça que é o batismo, nós também queremos pedir que o Senhor nos ilumine na compreensão da Tua palavra, à medida que nós a expomos, procuramos entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Nós pedimos ao Pai que o Senhor fale a cada pessoa aqui presente, também aqueles que nos acompanham através da transmissão, que mediante a Tua revelação escrita, Teu Espírito Santo opere em cada coração de acordo com a Tua soberana vontade. É o que nós te pedimos, por amor de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos ao final da história de Jacó, o terceiro patriarca, aquele que é o portador das promessas da aliança de Deus com o seu povo, depois dos seus pais Abraão e Isaque. Aqui nós leremos nesse capítulo a respeito do seu testamento a seus filhos e as bênçãos e profecias que ele pronuncia sobre seus filhos na hora de morrer, e veremos também um relato da sua partida aqui desse mundo. Vamos lembrar brevemente o que é que havia acontecido antes, para que nós nos situemos bem dentro da história. Ele sentiu que a sua morte estava próxima, mandou então chamar José, que vem com seus 2 filhos. Ele faz um pedido a José para ser enterrado em Canaã, a terra da promessa, a terra que foi dada a seus pais por Deus. José concorda em sepultá-lo lá em Canaã e faz isso com juramento, e Jacó então adota os 2 filhos de José como seus, Efraim e Benjamim, para que eles possam herdar a terra prometida com os demais filhos de Jacó. E Jacó abençoa os 2 meninos, nós vimos como ele inverte as mãos e concede a bênção da primogenitura ao mais moço, em vez de a Manassés, que era o mais velho. Depois ele reafirma sua fé em Deus, profetiza sobre o futuro retorno dos seus descendentes à terra prometida, presenteia José com uma porção de terra em Canaã e agora chama os demais filhos ao seu redor, porque ele quer pronunciar suas últimas palavras para os seus descendentes, que é o assunto do capítulo 49. Vejamos então essa convocação aí nos versos 1 e 2. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Isso aqui deve ter acontecido na sequência dos acontecimentos, depois que ele conversou com José, depois que ele abençoou Efraim e Manassés, ele agora então chama os seus filhos, os outros, para que possa abençoá-los também. E pede que eles se reúnam, 2 vezes ele pede que eles se reúnam ali ao seu lado, na cama onde ele estava. Lembremos que ele já estava idoso, 147 anos, não enxergava mais direito, estava doente, e ele declara que vai anunciar aos seus filhos o que vai acontecer com eles nos dias que virão. Essa expressão, nos dias que virão, é a tradução de uma expressão hebraica que significa os últimos dias
e que no Antigo Testamento tem um sentido escatológico, tem a ver não somente com o futuro dos filhos, mas com o futuro do plano de Deus. Então, nós estamos aqui diante não somente de bênçãos pronunciadas por um pai para os seus filhos na hora da morte, mas de profecias que vão dirigir ou vão determinar o curso da vida desses rapazes, desses homens, até a consumação do plano de Deus. Essas palavras, então, que Jacó vai proferir aqui, elas vão cobrir todo o período, desde a conquista da terra até a vinda do Messias. E é por isso, então, que eles pedem que ouçam o pai deles com atenção. Algumas observações antes de nós entrarmos nos detalhes de cada uma dessas bênçãos, que foi proferidas aqui. A primeira observação é que elas apontam para quando seus filhos, as 12 tribos, entrarem na terra prometida, coisa que só aconteceria dali a 400 anos. Depois dessas bênçãos aqui, nada mudou na vida dos filhos. Continuaram lá no Egito, se multiplicando, crescendo, se tornando uma grande nação. Isso que Jacó está falando aqui é para quando eles entrarem na terra prometida e daí para frente. Dessa forma, então, o que Jacó está fazendo aqui é profetizando o destino das 12 tribos que viriam dos seus filhos. Uma segunda observação é que os nomes estão organizados na sequência em que os meninos nasceram, de acordo com as esposas de Jacó, as mães de seus filhos. Então, você tem primeiro os 6 filhos de Lia, do verso 3 até o verso 15, depois os 4 filhos das 2 servas, Bila e Zilpa, dos versos 16 a 21, e os 2 de Raquel, que estão nos versículos 22 a 27. A única exceção, que ninguém sabe explicar a razão, é que ele coloca Zebulon antes de Issacar, quando na sequência Issacar nasceu primeiro. Ninguém sabe realmente a razão pela qual Jacó fez isso aí. Uma terceira observação é que essas bênçãos, elas são mais do que simples previsões do que haveria de acontecer na vida dos seus filhos e dos seus descendentes no futuro. A gente vai perceber que, na maioria dos casos, Jacó avalia o caráter do filho, o que é que o filho fez, e, com base nisso, ele determina o destino dos seus descendentes, quando eles vierem a ocupar Canaã. As ações que os filhos cometeram, ou boas ou más, acabarão por determinar o que vai acontecer com os seus descendentes, que, aliás, é um princípio bíblico. Deus costuma tratar os filhos de acordo com o comportamento dos pais. No caso de um mau comportamento, se o filho seguir no caminho do pai, receberá o mesmo juízo e o castigo que o pai recebeu. Se arrepender e não seguir o caminho do pai, Deus então vai começar um novo tratamento com essa pessoa. E mais uma observação aqui sobre essa lista de bênçãos é que, ao se dirigir a cada filho, Jacó faz comparações com animais. Nós vamos ver aqui lobo, leão, gazela, tudo quanto é de bicho, não é? Ele pega para fazer a comparação com os filhos. E ele usa uma linguagem poética. Essas bênçãos, elas vêm na forma de poesia, de tal forma que, às vezes, a tradução é difícil. Se você fizer comparações com as traduções, você verá que nem todas elas concordam. E também o sentido, às vezes, é enigmático. A verdade é que a gente não sabe o que é que Jacó quis dizer em diversas situações aqui. E nós vamos ter que nos contentar com um pouco conhecimento dessa feita e admitir que, em alguns casos, nós não sabemos o que é que ele quis dizer. Talvez seus filhos entendessem bem o que ele quis dizer, mas nós estamos muito longe dos acontecimentos para ter a mesma certeza. Mas eu creio que os pontos principais são muito claros e, sem mais demora, nós vamos entrar no que ele diz para cada um dos seus filhos, como eu disse, seguindo a sequência em que nasceram, com exceção de Zebulon e Issacar. E ele começa então com Rúben, do verso 3 até o verso 4. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder.
Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Você profanou a minha cama. Essa palavra aqui, eu imagino, né, nós devemos imaginar o patriarca sentado na cama, né, doente, ao redor os seus filhos, talvez com suas respectivas famílias ali com eles também, e ele pronuncia essas palavras aqui. Rúben é destacado aqui no verso 3 como o primogênito de Jacó, de fato foi. Jacó diz que ele é forte, poderoso, excelente, o primeiro em importância em poder, mas em seguida, no verso 4, ele diz que ele perdeu tudo isso porque ele pecou contra Jacó. E Jacó o compara aí no início do verso 4 a águas impetuosas, pode ser uma tradução, ou a água, ou espuma da água. No primeiro caso seria violência, no segundo caso inconstância. Nós não sabemos exatamente o que é que Jacó quis dizer aqui, mas o ponto é que ele compara Rubens ou a um ribeiro violento ou a espuma do mar que é inconstante. Qualquer das duas figuras cabe bem para descrever o que é que seu filho mais velho tinha feito. Ele tinha se deitado com uma das concubinas de Jacó, que era Bila, no próprio leito do pai, desonrando, então, ele teve relações com sua madrasta, por assim dizer, uma das, e dessa forma ele profanou o leito do seu pai. E o seu pai, então, anuncia o seu castigo, e que vai repercutir na tribo de Rúben. Ou seja, que não será mais excelente, ele perde a sua primogenitura e ele não é mais o herdeiro. Esse direito Jacó vai dar a José, conforme nós lemos no livro das Crônicas, capítulo 5, de 1 a 2, o cronista diz: Rúben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Rúben não foi contado como primogênito. Aquilo que eu falei, ele não só está profetizando o que é que vai acontecer com cada tribo, mas o futuro de cada tribo depende das ações do patriarca da tribo. Rúben era o primogênito, mas ele pecou contra Deus, pecou contra seu pai Jacó, perdeu a primogenitura e a tribo de Rúben não seria mais a principal tribo. Esse direito Jacó vai passar para José, como nós veremos. Em seguida, ele pronuncia uma palavra sobre os dois irmãos, Simeão e Levi, aí do verso 5 até o verso 7. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Essa palavra sobre Simeão e Levi, do verso 5 até o verso 7, é dada em conjunto porque eles são irmãos. E não somente irmãos de sangue, de pai e mãe, mas eles eram iguais em tudo, violentos, com suas espadas, como Jacó diz aí no verso 5. Jacó aqui está relembrando o pecado deles que nós já vimos no decorrer da sequência do livro de Gênesis, que foi quando eles mataram os moradores da cidade de Siquém, porque Siquém, o príncipe da cidade, havia desonrado Diná, que era irmã de sangue deles. Eles usaram de um estratagema, entraram na cidade, quando os homens estavam incapacitados para a luta, e passaram todos os homens a fio da espada, mataram todos eles. Jacó os condena aqui no verso 6, dizendo: a minha alma não concorda com isso, a minha alma não entrará no conselho deles. E Jacó amaldiçoa a ira dos seus filhos, aí no verso 7, e anuncia o juízo deles. Eles seriam dispersos e espalhados entre as tribos. Séculos depois, isso de fato aconteceu. A tribo de Simeão se tornou uma tribo tão pequena que ela não herdou terra em Canaã, ela herdou um território dentro da tribo de Judá. E a tribo de Levi não tinha território.
tinha 48 cidades de refúgio, ou 48 cidades sacerdotais espalhadas por entre as tribos de Israel, exatamente como foi profetizado aqui. Mais uma vez, o que Jacó está fazendo é definindo o futuro das tribos a partir do comportamento, da atitude, das decisões que foram tomadas pelo patriarca de cada tribo, no caso aqui, Simeão e Levi. A próxima palavra é sobre Judá, está aí do verso 8 até o verso 12, e é provavelmente a mais extensa. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Essa palavra sobre Judá, como eu disse, ela é mais extensa, junto com a palavra sobre José, que nós veremos mais adiante, e é uma palavra somente de vitória, de prosperidade, de bênção. Não há qualquer reprimenda ou qualquer condenação aqui sobre Judá. É o pronunciamento de todos que mais pressagia ou anuncia bênção sobre a cabeça do abençoado, que no caso é Judá. Ele começa dizendo que Judá vai ser louvado pelos seus irmãos. No verso 8, os seus irmãos vão se curvar diante dele, porque Judá pegou os inimigos pelo pescoço, é um sinal de vitória. Judá é em seguida comparado a um leão que acabou de matar e comer a presa e com quem ninguém se atreve a mexer, verso 9, o que nos lembra que certamente, não é, o Novo Testamento está fazendo alusão aqui, quando João, no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 5, se refere a Jesus como sendo o leão da tribo de Judá. É uma referência, sem dúvida, a essa comparação que Jacó está fazendo aqui de Judá com um leão. E no verso 10, nós temos talvez o verso mais enigmático aqui dessa bênção, é que Jacó diz a respeito de Judá que o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Alguns pontos aqui. O cetro aqui é o símbolo do poder real, é o bastão de comando, aquele que o tem é o rei. Jacó diz que o cetro não vai se afastar de Judá, e nem o bastão, que é a mesma coisa, sairá de entre os seus pés. Aqui Jacó está usando de um eufemismo. Né? Eufemismo é quando a gente não quer descrever determinadas coisas para não provocar a imaginação, a gente usa palavras que fazem uma alusão. Então, essa expressão entre os pés é muito comum no hebraico para se referir aos órgãos genitais. Então, quando ele diz aqui que o bastão não vai se afastar de entre os pés de Judá, ele está simplesmente dizendo que o bastão vai ficar entre aqueles que virão dele como seu descendente. Os que vão nascer dele serão aqueles que terão o poder. Então, o bastão não sairá de entre os pés de Judá. Ou seja, o poder vem pela linhagem de Judá. Vem pela linhagem de Judá. Até que venha Siló, é outra dificuldade, essa palavra aqui, Siló. Alguns acham que pode se referir à cidade desse nome, mas a palavra pode ser traduzida como aquele a quem o direito pertence, que é provavelmente o sentido aqui. Ou seja, que o bastão, ou seja, o poder vai ficar dentro da tribo de Judá até que venha aquele descendente a quem esse poder pertence. E de quem Jacó está falando? Jesus, filho de Davi, filho de Judá. Então, é provavelmente a profecia messiânica mais clara que nós temos aqui
nessas bênçãos que Jacó está proferindo, não é? Apesar das dificuldades de tradução, mas é claro o suficiente para ele ver que ele está dizendo que é de Judá que virá aquele em quem todas as promessas se cumprirão, promessas que a gente começou a ver desde o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, lá no jardim, quando foi dito que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, pois é Siló, aquele que tem o poder que vem agora pela tribo de Judá. A promessa agora vem através de Judá. E, de fato, séculos depois, no período da monarquia, o autor do livro de Crônicas interpretou essa passagem da seguinte maneira: Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe. E dele veio o príncipe. É uma referência ao rei Davi, a quem profeticamente ele se referiu como sendo ao Messias Jesus Cristo. E as palavras de Jacó sobre Judá terminam profetizando abundância sobre a forma de vinho e leite, versos de 11 a 12. A próxima palavra é sobre Zebulon, está no verso 13, um versículo apenas. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Como eu disse, ele é mencionado aqui antes de Issacar, apesar de ter nascido depois. A gente não sabe o motivo, talvez pelo fato de que Zebulon se tornou mais forte e mais importante do que a pequena tribo de Issacar. Então Jacó inverte talvez por conta disso. O que ele faz aqui é profetizar aonde essa tribo de Zebulon teria o seu lugar. E está dizendo aqui que ele habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Sidom é uma cidade na terra dos fenícios, na costa do mar Mediterrâneo, que fica na orla marítima. Mas durante o tempo que o que a gente conhece da história e da geografia do Antigo Testamento, Zebulon nunca, e esse é mais um dos enigmas da bênção de Jacó, Zebulon nunca morou, nunca se estabeleceu na beira da praia. Na verdade, a terra dele era no meio de Canaã. Então, parece que isso aqui nunca aconteceu. E antes de dar uma explicação, eu quero dizer que eu considero isso aqui muito significativo, porque, veja bem, os críticos da Bíblia, eles vão dizer que essas bênçãos aqui, elas foram escritas há muito tempo depois, quando os israelitas já tinham entrado na terra, já tinham ocupado os lugares, e aí, então, alguém escreveu o livro de Gênesis e colocou essas palavras proféticas na boca de Jacó, depois dos eventos terem acontecido. É por isso que é tão preciso por um lado. Mas agora imagine, se eu estivesse escrevendo um livro e eu quisesse enganar os meus leitores, fazendo de conta de que isso que eu estou dizendo agora tinha sido dito 400, 500, 600 anos antes por um profeta, eu teria o cuidado de escrever alguma coisa que realmente aconteceu, né? Para as pessoas dizerem, é verdade, olha, é de fato exatamente como aconteceu. Então, o fato de que não aconteceu como parece o que foi dito a Zebulon é uma prova de que isso não é vaticínia ex evento, isso não é uma profecia depois do evento, mas é uma profecia antes e que nós não estamos sabendo interpretar ela direito, porque se fosse escrito depois, ninguém ia fazer um negócio desse, que aí alguém ia chegar e dizer, é óbvio que isso aqui, né, não pode ser de Deus isso aqui, não é? Porque está todo troncho, isso aqui não aconteceu. Então, é uma prova, para mim, mais uma evidência da veracidade e da Escritura. Essa passagem, a gente pode resolver isso dizendo o seguinte, que Zebulon, de fato, ele não foi morar. A tribo não ficou na orla marítima, ela ficou no interior de Canaã. Mas a gente sabe, pelo restante da Escritura e pelos estudos da arqueologia, que os caminhos de comércio que ligavam a costa do Mediterrâneo, atravessando Canaã para o Rio Jordão, passava exatamente por dentro da tribo de Zebulon. Então, nesse sentido, há uma conexão da tribo com a orla, através da rota de comércio que atravessava, e nós podemos dizer que esse pelo menos até onde a gente sabe, aquilo que Jacó pretendia dizer.
e disse de uma maneira bem não fácil de interpretar, que mais uma vez para mim é uma prova, não de que não era inspirado por Deus, mas de que foi escrito muito tempo antes, porque se fosse escrito depois, não é, ninguém ia deixar com dúvida, certamente, se fosse algum falsário que tivesse escrito isso aqui. E vamos agora para a palavra sobre Issacar, está aí do verso 14 até o verso 15. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Naquela época, chamar alguém de jumento não era pejorativo, como hoje, viu, gente? Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Aqui nós vemos o Jacó profetizando a respeito de Issacar, comparando o seu filho a um jumento pela sua resistência, né? Ossos fortes. E diz que ele está deitado entre os mishpatim, em hebraico, que pode ser ovelha, carga, curral. Qualquer uma dessas palavras pode caber aqui, a tradução é absolutamente incerta. O sentido vocês podem comparar aí com as versões e vocês verão. Então, o sentido provável é que Issacar é um jumento, é um jumento que achou um local confortável ali no meio das ovelhas, no meio das cargas ou no curral, e ele, em troca do repouso e de ocupar aquele local tranquilo, ele se sujeitou a trabalhar como escravo. Esse seria o sentido. E quando a gente lê a história dessa tribo, de fato, é uma tribo que depois de estabelecida na terra, ela passou da terra de Canaã, ela passou por períodos de sofrimento e escravidão por povos ao redor de Canaã. Ela, de fato, passou tempos escravizada, né? É uma das tribos que mais sofreu com escravidão por outros povos no futuro. E vem a palavra sobre Dan, aí capítulo 49, 16 a 18. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. A bênção ou a palavra sobre Dan é que ele haveria de julgar e governar sua própria tribo, como as demais tribos fazem, verso 16. E aí Jacó o compara a uma serpente, a uma víbora traiçoeira que fica à beira do caminho, à beira da estrada, que morde o calcanhar do cavalo e derruba o forte cavaleiro no chão. Apesar de ser víbora, não é uma cobra pequena, apesar de ser pequena, ela faz esse estrago todo. Talvez aqui seja uma referência àquilo que os danitas fizeram muito tempo depois à cidade de Laís. Eles estavam procurando território, não tinha, descobriram uma cidade chamada Laís, onde os moradores estavam despreparados, desprevenidos, fizeram um ataque traiçoeiro, tomaram a cidade. É da tribo de Dan que veio também Sansão, um só, mas que derrotou toda a nação dos filisteus, né, como uma pequena víbora, mas que derrubou o cavalo e o cavaleiro. Várias interpretações podem ser possíveis aqui. O ponto é que, a essa altura, Jacó, ele prorrompe numa oração. Depois de ver tudo que ele está profetizando, pesado contra os filhos, né? Já pensou você abençoar seus filhos da maneira como Jacó está abençoando aqui, né? Então, vendo o que é que esperava os seus filhos e as tribos e a descendência, ele prorrompe numa oração no verso 18, a tua salvação espero, ó Senhor, só o Senhor mesmo para salvar esse povo, só o Senhor para preservar a minha descendência, porque há muito sofrimento pela frente, há muita luta, muito conflito, há bênçãos, há vitória, mas também há muito sofrimento, muita luta. É só na tua salvação, ó Deus, que eu espero. Jacó sabe que que tempos difíceis virão para os seus descendentes, mas a esperança dele ainda é o Senhor. A palavra sobre Gade está aí no verso 19. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Ninguém sabe o que é que Jacó quis dizer aqui. No hebraico tem um jogo de palavras. A palavra Gade é a palavra que
é semelhante a ataque. É a palavra que pode ser traduzida como ataque. E aí o jogo é: Gade, ataque, será atacado por atacantes e lhes atacará a retaguarda. São 4 palavras que rimam no hebraico. E o sentido disso ninguém sabe. Talvez porque Gade ficou do lado oriental do Rio Jordão, fazendo a fronteira com os amonitas, os moabitas e outros povos. E se algum povo quisesse invadir pelo lado direito do Rio Jordão, primeiro tinha que passar por Gade. Então, Gade estava sob constante ataque, porque era a tribo que estava na fronteira, perto lá dos inimigos. Pode ser isso aí também. No verso 20, você tem a bênção sobre Azer. Diz aqui, no verso 20: Azer, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Teria a profecia aqui é que Azer seria uma tribo frutífera, teria fartura de pão, comeria coisas deliciosas, produziria comida boa para os reis. Mais uma vez, talvez tenha a ver com o fato de que Azer ocupou toda aquela faixa do território da costa marítima que era fértil, cheia de portos e era uma tribo de fato rica. Palavra sobre Naftali, no verso 21. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. Uma gazela solta. Fala palavras bonitas. Palavras bonitas. Olha, para você ver como a dificuldade dos tradutores. Ele fala palavras bonitas, a gazela solta fala palavras bonitas porque ela está fazendo festa, porque tem lindos filhotes. É como traduziu a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão transformadora. Vocês terem uma ideia da briga, da luta e do sofrimento dos hebraístas, né? Hoje você pega a sua Bíblia assim e está lendo no português tranquilo. E tem gente que até diz assim, a letra mata, né? Estudar teologia, esses pastores que ficam estudando, e aí pega e cospe no prato que está comendo. Porque para ele ler em português... Olha a luta que foi para o hebraísta, o estudante do Antigo Testamento, dar uma versão em português para que você pudesse ler. E aí depois o pessoal vai e fica dizendo, não, vamos esse negócio de estudar teologia, de pastor estar fazendo curso, estudando Bíblia, devia estar evangelizando, ganhando alma. Sim, né, nós vamos evangelizar para ganhar alma, mas precisa dizer alguma coisa para ganhar alma, né? Ele vai dizer o quê para esse pessoal? E tem que ser em português. Tu fala hebraico? Não. Então, né? Mas é uma luta. Bom, eu vou parar por aqui, que não é meu ponto não, mas vamos lá. A palavra sobre José, a partir do verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Essa bênção sobre José é quase tão extensa quanto aquela sobre Judá. Aqui Jacó compara José, seu filho querido, a um ramo ou árvore frutífera à beira da água que se estende por cima do muro. Verso 22. Diz que ele é atacado brutalmente por arqueiros que são hostis a ele e que o fazem sofrer. Verso 23, que é uma provável referência a todo o sofrimento que José passou, vendido como escravo, preso, injustiçado lá na terra do Egito, antes que Deus o exaltasse. No verso 24, Jacó diz que José enfrenta os inimigos e os vence porque Deus está com ele. Uma referência clara à reviravolta na vida de José, a exaltação que Deus trouxe a ele depois de todo o sofrimento que ele passou. E Jacó, então, ao falar sobre isso, se refere a Deus 5 vezes.
primeiro chamando de o poderoso de Jacó, o pastor de Israel, a pedra ou a rocha de Israel, e no verso 25, o Deus de seu pai Jacó, e ainda no verso 25, o Deus Todo-Poderoso. É o único filho, ao pronunciar a bênção e as palavras, que Jacó emprega o nome de Deus, e faz isso 5 vezes, para dizer que foi Deus que de fato estava por detrás de José, toda aquela história maravilhosa que nós vimos, a providência de Deus transformando a miséria e a desgraça que os irmãos queriam para José, a providência de Deus transformando em meios para que José se tornasse o provedor da família, aquele que protegeria a semente santa no Egito durante aqueles tempos de fome e de escassez. José será abençoado com toda a sorte de bênção que provém do Todo-Poderoso, versos 25 a 26. Bênçãos dos altos céus, chuva, né? Bênção das profundezas, os rios, as fontes, dos seios e do ventre, prosperidade, se multiplicar, ter muitos animais, bênçãos maiores que aquelas dadas a Jacó, bênçãos que serão eternas como os montes. Elas virão sobre a cabeça de José, que foi distinguido acima de seus irmãos. Essa é a bênção que ele pronuncia a respeito do seu filho querido. E, finalmente, a palavra sobre Benjamim, no verso 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Ele compara seu filho a esse caçador feroz e eficiente que come sua presa de manhã, reparte os despojos depois e come as sobras à tarde. Só curiosamente, os guerreiros de Benjamim, da tribo de Benjamim, se tornaram famosos depois nas guerras da conquista e no tempo da monarquia. Eles eram conhecidos pela eficácia, coragem e habilidade em atirar flechas e pedras, tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Eles eram guerreiros extremamente hábeis e ferozes, os guerreiros da tribo de Benjamim, de onde veio Saul, o primeiro rei de Israel. Queridos, depois, aqui Jacó termina de pronunciar essas palavras proféticas, abençoadoras, sobre os seus 12 filhos. E o comentário que Moisés faz aqui no verso 28. São estas as 12 tribos de Israel. E é isso que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. O que é que Moisés está fazendo aqui nesse comentário? Ele está confirmando o nome das 12 tribos, são essas. Ele confirma o que Jacó disse sobre cada um dos seus filhos, quando os abençoou. Ele diz que a cada um Jacó deu uma palavra, uma promessa ou bênção apropriada ou adequada. Com isso dizendo que todos os seus filhos e as tribos, quer dizer que todos os descendentes dos seus filhos, aquelas tribos, entrariam na terra prometida, mas teriam destinos diferentes. Todos eles entrariam, mas eles teriam destinos diferentes uma vez que estivessem lá na tribo. Por exemplo, Efraim, filho de José, se tornaria a tribo líder no reino do norte e Judá, a tribo líder no reino do sul. O testamento de Jacó promete grandes bênçãos, incluindo o reino messiânico da linhagem de Judá, mas também prediz grandes sofrimentos, opressão, Issacar, guerra, Gad e Benjamim, e outros problemas que nós acabamos de ver aqui. E, finalmente, a morte de Jacó, versos 29 a 33. Depois disso, Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Hete.
Jacó aqui está instruindo seus filhos quanto ao seu sepultamento. Depois de pronunciar a bênção, né, todas essas palavras, todos estão reunidos e ele dá instruções quanto ao seu funeral. Ele fala da sua morte como: eu vou me reunir com meu povo. Alguns intérpretes que não creem na vida após a morte, eles dizem que os hebreus eles não tinham esse conceito de vida depois da morte, que isso é mais uma coisa dos gregos, é uma coisa mais recente, não é? Quando, por exemplo, Jacó diz que ele vai se reunir com o seu povo, quer dizer que ele simplesmente vai ser sepultado onde os seus pais foram, Abraão e Isaque, não é? Eles foram sepultados lá e Jacó vai ser reunido lá. Mas não é bem isso que o texto quer dizer. Vejam, por exemplo, no verso 33, quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Ou seja, essa reunião com o povo dele foi na hora da morte. Quando ele morre, então, ele vai para onde estão aqueles que já morreram antes dele, os seus antecedentes, os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, se unem a eles na hora da morte. Não está se referindo ao sepultamento que só ocorreria muitos dias depois, como nós veremos no capítulo 50. Então, primeiro ele fala da sua morte, dizendo que ele vai se reunir com o seu povo. Depois ele pede para ser sepultado na caverna de Macpela, que era o jazigo que Abraão havia comprado para a família, onde já estava ele lá com Sara, Isaque, Rebeca e Lia, a primeira esposa de Jacó. Essa propriedade que Abraão havia comprado ali, bem no meio de Canaã. Era lá que Jacó queria ser enterrado. E isso expressa a sua fé firme de que Deus haveria de cumprir a promessa de que havia feito, de que a sua descendência haveria de herdar a terra de Canaã, que estava a 400 quilômetros de distância. 400 quilômetros de distância. E finalmente ele morre, verso 33. Ele morre após dar essas instruções aos seus filhos. Diz o texto aí, quando ele acabou de dar as ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama. Significa simplesmente que ele estava sentado, ele simplesmente deitou-se e recolheu os pés na cama, e ali ele deu o último suspiro, expirou. A alma sai. A morte é isso, né? Expira, o espírito de vida sai. E foi reunido ao seu povo. Ele morre com 147 anos de idade. Queridos, o que é que Moisés, que escreveu tudo isso aqui, que recebeu essas informações que foram preservadas dentro de Israel sobre as bênçãos, com que propósito ele escreveu tudo isso? O que é que ele queria ensinar aos israelitas? Lembrem que Moisés escreveu o livro de Gênesis e contou essas histórias aos descendentes de Jacó, as 12 tribos aqui, 400 e poucos anos depois disso aqui, não é? Quando eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã, sob a liderança de Josué. Em que esse texto seria útil para eles? Primeiro, para saber o número e o nome das tribos que haveriam de herdar a terra de Canaã. Segundo, o que é que Jacó havia profetizado acerca de cada uma delas, para quando entrassem na terra prometida e se lembrassem. Terceiro, para que eles lembrassem que eram 12 tribos distintas, receberam bênçãos diferentes, mas eram um único povo. Isso aqui eu acho uma lição muito preciosa. Era um único povo, mas eram 12 tribos. Isso aqui tem muito a dizer para nós, porque, por um lado, fala de que o povo de Deus sempre é um povo só, mas, por outro, admite a variedade, admite que existe distinções, é claro, naquilo que não é essencial. Por exemplo, aos israelitas, tinha tribo que não pronunciava cibolete, mas pronunciava chibolete, não é? O sotaque era diferente, mas eram todos israelitas. Então, no essencial, era um povo só. Mas alguns não comiam determinada comida, outros pronunciavam palavras de uma forma, outros se vestiam de maneira distinta e assim por diante, mas era um povo só. Todos entraram na terra, mas cada tribo
teria suas características, destino e história diferentes. E um ponto aqui que é claro da narrativa, não é? É evidente o que é que Moisés quer fazer aqui, é que o herdeiro, a tribo herdeira, a tribo que se tornaria a cabeça e a principal, é a tribo de Judá, porque o poder estava com ele e era dele que viria aquele esperado de todas as nações. E o que é que nós podemos aprender? Nós vivendo, o quê? 3.000 anos depois de que tudo isso aqui foi escrito, né? Tendo a vantagem de estarmos na história bem avançados, né? Olhando para trás, o que é que nós podemos aprender? Eu enumerei aqui alguns pontos, eu prometo ser breve. Primeiro, a veracidade da palavra de Deus. Isso aqui era impossível de ter sido escrito. Essas descrições e essas profecias, a maneira como elas vieram a se cumprir no tempo e na história, elas evidenciam a mão da providência, da inspiração e da autoria espiritual do nosso Deus, para que essas coisas pudessem se realizar e se consumar da forma como aconteceram. A história das tribos está toda aqui, é por isso que eu digo, a ponto de alguns críticos chegarem a dizer aqui, isso aqui não pode ter sido escrito antes, está exato demais, não é? Aí vem aquela pedrinha ali de Zebulon para dizer, olha, mas se fosse, não é, alguém querendo enganar, não teria feito esse erro, ou que parece esse erro bárbaro aqui, não é? Em tudo isso eu vejo a providência de Deus guardando a sua palavra e assegurando o seu povo de que nós podemos confiar na Escritura. E também eu creio que nós tiramos uma lição muito importante aqui sobre o valor do Antigo Testamento. Nós estamos terminando o livro de Gênesis e a gente pregou o Evangelho em cada capítulo. Tem gente que não gosta do Antigo Testamento, acha que aquelas genealogias, aquelas histórias, por exemplo, eu tenho certeza que alguém que teria começado a ler isso aqui, quando chegou no capítulo 49, que começou a falar de lobo, de jumento, de gazela, pulou o capítulo 49 e já foi embora. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, nos diz o apóstolo Paulo. O Antigo Testamento é importante para que nós compreendamos o novo da melhor maneira e da maneira correta. Uma outra lição que eu quero tirar para nós aqui é a respeito do que é a morte e o que é que vem depois dela e como nos preparar. Capítulo 49 fala da morte desse patriarca. Ele morreu com 147 anos, morreu doente, morreu cercado pelos filhos, mas ele morreu em fé. A prova da sua confiança em Deus é o que ele falou a respeito do que ia acontecer com seus filhos e a garantia que ele obteve de José de que seria enterrado na terra de Canaã, a qual Deus lhe havia prometido com juramento, que seria dele e dos seus descendentes. Jacó terminou bem, ele morreu bem, morreu doente, não é? 147 anos, cego, quase, mas ele morreu bem, ele morreu em fé. Ninguém morre dessa forma, sem que a sua vida tenha sido uma preparação para isso, Estou vendo aqui crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens. Um dia a morte vai chegar, um dia a velhice vai chegar. E os desafios da velhice são maiores do que as pessoas, quando jovens, pensam. Eu sei disso hoje. 40, 30 anos atrás, tinha coisas, eu pensava que era invencível, quiçá imortal. Fazendo coisas, desafiando coisas e fazendo projetos e tudo mais. Os anos curam isso. Os anos curam isso aí. Mas se você não aprender, enquanto é jovem, a amar a Deus e a confiar em Deus, não pense que a velhice produz isso automaticamente, que à medida que a gente vai envelhecendo, o coração vai ficando mais seco, né? Vai ficando mais ressecado, endurecido, esclerosado é o termo que é usado, né? E a esclerose é do espírito também. As estatísticas estão aí para mostrar que é muito mais fácil uma pessoa se converter entre os 14 e 16 anos do que depois dos 60. Quantos você conhece que se converteram de fato a Cristo depois de 60 anos? A grande maioria é nessa idade.
é a criança, é o adolescente, é o jovem que vai aprendendo. Os que vão adiando, à medida que o tempo vai passando, humanamente falando, vai ficando cada vez mais difícil. O pecado vai se enraizando mais no coração, a mente vai levantando mais objeções, o coração vai ficando mais duro. Jacó chegou aqui porque cedo na vida dele, ele aprendeu a confiar em Deus, desde o dia em que ele almejou a primogenitura, acima de qualquer outra coisa. Ele disse, é essa bênção que eu quero. É claro que ele usou os meios errados, estava mal orientado, ele usou as coisas erradas, mas desde cedo Jacó quis uma coisa que seu irmão Esaú trocou por um prato de comida, que era a primogenitura espiritual, é ser o herdeiro da bênção. Então isso aqui não acontece da noite para o dia, mas é o resultado de uma vida toda dedicada a Deus, uma vida de comunhão com Deus, de busca a Deus. Há tempo ainda. Você está vivo é sinal de que ainda tem tempo. Não é? É sinal de que Deus ainda lhe chama, Ele diz, eu quero ter comunhão com você, eu quero que você me conheça, eu quero que você viva para mim, eu quero que você me coloque como primeiro na sua vida, que eu seja a paixão do seu coração, desejo da sua alma. Isso não quer dizer que a gente não tenha outros alvos e experimente coisas boas, ilícitas na nossa vida. Deus pode nos dar tudo isso. E ainda com a piscadinha, né? Cortesia do Todo-Poderoso. Mas o mais importante é que Ele quer o seu coração, a sua vida toda dedicada a Ele, para que no seu último dia você se sente na cama, recolha os pés e expire seu último suspiro e seja reunido ao povo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Ó Deus, nos ensina a amar-te, a temer-te, a confiar em Ti, para que quando chegar a nossa hora, nós estejamos prontos para partir, para nos reunir com o nosso povo que já foi antes de nós, para nos reunirmos com Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi, os teus servos, os apóstolos, os mártires, os homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós e que já estão na tua presença, nos aguardando. Louvado seja o teu nome. Eu oro pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças da nossa igreja. Ó Senhor, que nenhum se perca, mas que eles possam dar ouvidos àquilo que eles têm aprendido. Que nenhum deles seja levado pelo engano da procrastinação, de deixar para depois, quando então será muito tarde. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Abençoa cada um deles e ajuda-nos a instruí-los e guiá-los no caminho do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.